Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro História da Literatura nós vamos continuar falando sobre a Grécia. Isso mesmo, o berço de tudo. Para quem não sabe, a Grécia foi aonde muitas coisas aconteceram. Foi aonde o alfabeto grego surgiu, aonde é realmente considerado o primeiro alfabeto que a gente tem em consoantes e vogais. Foi aonde também teve o surgimento do teatro, que é onde a gente vai ver hoje um pouquinho como tudo isso começou. Teve também o início da poesia lírica, teve muita coisa, incluindo comédia e por aí vai. Mas o teatro, gente, foi muito importante para o desenvolvimento da literatura também na Grécia, porque foi ali onde eles faziam apresentações de coro e depois começaram a fazer interpretações solo, individual, trazendo o protagonista como referência. Então, o teatro grego tem uma grande influência até mesmo nos dias atuais, porque lá foi aonde tudo começou. Mas o que aconteceu exatamente para o teatro tomar essa proporção tão grande na Grécia naquela época? Então, começou pelos ritos dionisíacos, isso mesmo, que eram, na verdade, louvores em honra ao Dionísio, que era o deus do vinho, da fertilidade e dos rituais estáticos. Então, gente, ali eles faziam ritos e misturavam dança, canto de coro, interpretações, fazendo com que atores usassem máscaras e com isso eles conseguiam fazer vários personagens. E para diferenciar o papel um do outro, eles trocavam as máscaras, fazendo com que o público conseguisse identificar um do outro. Outra coisa bem interessante é que o ator que ficou mais conhecido por ser o ator que fez uma apresentação solo no teatro grego é o ator Thespis. Ele é considerado o primeiro ator grego individual a fazer um solo, fazendo com que saia o coro que tinha da época, que era o canto coral, e faça apresentações sozinha, trazendo diálogo e interpretações artísticas. Foi aí aonde começou realmente o desenvolvimento de personagens, narrativas e tudo mais que a gente conhece hoje em dia. Então, gente, o teatro grego, ele tem uma grande influência para todo o teatro, toda a literatura que surgiu depois, fazendo com que muitas pessoas até hoje estudem o teatro quando vão fazer aulas de artes cênicas e outras aulas, até mesmo se você faz algum curso de literatura, talvez você consiga entender e estudar um pouco sobre a história grega para conseguir entender também toda a influência que tem desde aquela época para os nossos dias atuais. Então é super interessante a gente ter esse conhecimento e entender mais ou menos um pouquinho como tudo aconteceu. Já a comédia grega surgiu como uma derivação satírica dos ditirambos. Mas o que eram os ditirambos? Também eram hinos em honra ao Dionísio e com isso fez com que a comédia surgisse e com isso eles satiravam os temas e figuras públicas. Então, a comédia antiga, ela usava termos com ironia, humor grotesco e sátira, trazendo uma forma diferente de trazer o conteúdo que queria ser entregue para a audiência. Outra coisa bem interessante é que nessa época foi onde surgiu muitos nomes bem interessantes e que ajudaram muito no desenvolvimento da comédia grega naquela época, onde era muito exaltado a figura dos deuses. O que é interessante a gente ver também, gente, é que todos esses elementos eram trazidos atrás de muita música e dança, fazendo com que também ficasse uma forma mais dinâmica para não deixar muito somente o diálogo em si. Então trazia como se fosse um espetáculo, vamos dizer assim. E aqui nós podemos mencionar então que um dos grandes desenvolvedores da comédia grega era o Aristóteles, que trazia peças muito satíricas que abordavam situações políticas, sociais e culturais da sua época. Então, Aristóteles teve uma grande influência nessa época, fazendo com que a comédia grega
se expandisse naquela época, trazendo cada dia mais informação, muitas vezes para o público, e trazendo o recado que ele queria dar de uma forma até muitas vezes bem-humorada, entretanto, com humor um pouco grotesco, trazendo um palavreado muitas vezes que era diferente do que Dionísio estava acostumado, vamos dizer assim. Outra coisa bem interessante de falar, gente, é que começaram a surgir os festivais em honra a Dionísio, fazendo com que tivesse competições teatrais ao lado das de tragédia. Isso é bem interessante de falar, gente, porque não era só entreter as pessoas, né, a audiência com as peças teatrais de comédia, mas sim também trazer um momento de reflexão, o que a sociedade estava passando naquela época, politicamente e cultural também, né? Então era trazer mais ou menos também com que as pessoas conseguissem refletir o que elas estavam vivendo. E o teatro foi bem importante também para essa época, fazendo com que as pessoas muitas vezes parassem um pouco e pensassem o que estava acontecendo ao redor delas. É bem interessante falar, gente, porque muitas pessoas pensam que naquela época existia só as coisas de gladiador e tudo mais, mas nesses festivais existia muitas formas também de competição artística. Foi na verdade aí onde o festival propriamente dito surgiu, fazendo com que se espalhasse mundo afora. Mais uma influência que a gente pega da Grécia para o mundo ocidental também, fazendo com que a Grécia se tornasse uma das grandes influenciadoras do teatro, da arte e do entretenimento ao longo dos séculos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrando que todas as semanas eu trago um pouquinho da história da Grécia para você e a importância que ela teve na literatura, não só grega, mas mundial. Gente, é tanta coisa que eu fico olhando muitas vezes e é interessante, né? Porque muitas pessoas não se atentam a certos detalhes muitas vezes, e quando eu vou preparar os vídeos eu fico vendo como foi importante para a nossa literatura atual, para a literatura contemporânea, né? Mas antes de chegarmos até aqui, teve muitas outras épocas da literatura, que é o ilusionismo, o renascimento, que a literatura grega também foi muito importante e teve certa influência. Então, a gente vai vendo toda semana um pouquinho de cada momento, de cada etapa que a literatura grega passou e como isso foi se alastrando ao redor do mundo. E se você ainda não se inscreveu nos 2 concursos que o Grupo Hoffmann Litera e a Anne têm em aberto, eu vou deixar todas as informações na descrição abaixo. Continue me acompanhando, todos os dias eu trago dicas, informações, curiosidades e muito mais sobre cinema e literatura aqui no canal. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu venho todos os dias com muitas novidades aqui para você. Eu te vejo a semana que vem. Tchau, tchau!